Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de biomoléculas. Então, para começar, vamos aqui com um Pense e Responda. Você já parou para pensar de onde vêm todas as suas características, como ali a cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo, a cor da sua pele e até mesmo algumas habilidades que vocês possuem? Então, todas essas informações, elas estão contidas no nosso DNA. Exatamente, gente. O que vai diferenciar eu de você ou de qualquer outra pessoa são essas características encontradas ali no nosso DNA que vai produzir, né, a cor ali dos nossos olhos, a cor do cabelo, o formato ali do nosso corpo e também as nossas habilidades e possíveis doenças também. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o DNA. Então, o DNA ele é composto por genes e esses genes vão determinar o que, gente? As nossas características genéticas. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte do gene aqui está contido a cor ali dos nossos olhos. Aqui nessa parte vermelhinha ali dos nossos cromossomos, né, o nosso tipo sanguíneo, se vai ser A, se vai ser B, se vai ser AB ou do tipo O. Aqui, ó, nessa parte, né, a cor ali dos nossos cabelos. E aqui, ó, o tamanho, né, o provável tamanho que a gente vai desenvolver ali ao longo da nossa vida. Então, aqui a gente tem o nosso organismo, né, cada célula vai ter um núcleo e dentro de cada núcleo a gente vai ter o cromossomo. E no nosso cromossomo está expresso ali o nosso DNA, os nossos genes. E aqui, ó, olha essa foto, gente, que interessante. A gente aqui tem um casal, né, de gêmeos que casou com outro casal de gêmeos, né? Então aqui os dois homens são gêmeos idênticos, assim como as suas esposas, que também são ali gêmeas idênticas, né? E aí ficou aquela expectativa ali em relação ao nascimento dos filhos, se eles também nasceriam, né, idênticos ali. Mas, como vocês podem ver aqui na foto, isso não aconteceu, gente. Porque embora ali os pais tenham genes idênticos, a recombinação genética ali dos gametas na hora da fecundação, ela é única. Ela vai criar combinações ali únicas, né, nos filhos que vão resultar na diferença na aparência e na característica. Então, cada filho, cada pessoa, ela é única em relação ao seu DNA. Aqui nessa foto eu também acho muito interessante, né? Então a gente tem esse casal, né, no qual a esposa aqui ela é loira, né, do olho claro, do cabelo claro, né? E o filho caçula deles, ele é muito parecido ali com a mãe, né? Ele tem essas mesmas características, né? Ele tem um olhinho azul, tem um cabelinho loiro, né? E ele saiu bem parecido ali com a mãe. Já a filha do meio, gente, como vocês podem ver, ela é muito parecida ali com o pai, né? Ela é moreninha, tem um olhinho, né, mais escuro, né? O cabelinho da mesma cor, que eu acho que, né, deve ser da mesma cor ali do pai, né? E a filha mais velha, ela é a misturinha do casal, né? Então, ela tem ali a cor ali do pai, mas os olhos, né, os traços do rosto dela é muito parecida com a mãe. Então, aqui, ó, como a gente pode ver, a gente tem o DNA da mãe, que são essas bolinhas em vermelho, e temos o DNA do pai, que são essas bolinhas em azul, né? Então, na nossa genética, ela sempre vai ser 50%, né, do DNA da nossa mãe e 50% do DNA do nosso pai. Então, cada filho vai ter uma recombinação diferente, né, em relação ali a esses genes. Por isso que nenhum filho ali sai igual a outro. Aqui, ó, nós temos a estrutura do DNA. Então, o DNA, ele é uma molécula de dupla hélice, né? Ele vai ter ali o nucleotídeo do DNA, que temos o fosfato, a desoxirribose, que é um açúcar, né, que a gente falou na aula anterior, a pentose, e as bases nitrogenadas, né? As bases nitrogenadas do DNA é a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Já o RNA, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma molécula de fita simples, também ali composto pelo fosfato, né? Aqui o fosfato, nós temos aqui a ribose e as bases nitrogenadas em relação ao DNA são as mesmas, exceto aqui, ó, pela uracila, né? Então, no RNA a gente tem a uracila e no DNA a gente tem a timina.
E aqui, ó, a gente tem as ligações. Então, essas bases nitrogenadas, elas sempre vão ser complementares. Então, a timina aqui, ó, que está em vermelho, que é essa molécula aqui, ela sempre vai se ligar à adenina, que é essa molécula em amarelo. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Essa molécula aqui em azul, que é a citosina, ela sempre vai se ligar à guanina, que é essa molécula em verde. E qual que é a função ali do DNA? A função do DNA, ele vai ser responsável ali pelo armazenamento e pela transmissão ali das informações genéticas ali de um organismo para sua descendência. Ele também vai conter os genes, que vai ter ali as instruções para a síntese das proteínas, né? Então, como a gente falou ali no começo da aula, cada característica que a gente carrega, ela é manifesta através das proteínas. E aqui nós temos o RNA. Então, o RNA ele vai estar envolvido ali na transcrição e também na tradução das informações que estão aqui no nosso DNA. Então, a gente tem um RNA mensageiro, que carrega essas informações, né, ali para síntese proteica. A gente tem um RNA transportador, né, que vai traduzir o código genético em proteínas, e o RNA ribossômico, que ele faz a parte da estrutura ali dos ribossomos. Então, o RNA ele vai ser a sua função vai ser ali a produção das proteínas. E agora, gente, vamos fechar aqui essa parte aqui do DNA falando um resumo a respeito dele. Então, o DNA, ele faz a transcrição, o RNA vai fazer a tradução e depois a síntese das proteínas. Então, o corpo humano, ele vai produzir mais de 100 mil proteínas diferentes, né, a partir aí dessa combinação de 20 aminoácidos. E essas proteínas que vão determinar ali as nossas características. E agora, já puxando aqui o gancho, a gente vai começar a falar das proteínas. Então, a proteína, ela está presente ali na carne, ela está presente ali no frango, nos peixes e também nos derivados de laticínios. Então, aqui, ó, são as 20, né, os 20 aminoácidos que o nosso corpo utiliza ali para a produção das proteínas. Então, aqui, ó, a gente tem a estrutura primária ali de uma proteína e aqui, ó, é a sequência de aminoácidos, né, que foi produzido ali em relação ao nosso DNA. Então, essa sequência de aminoácidos, né, ela vai se ligar e depois ela vai formar uma estrutura secundária, quando ocorre o quê? As formações de pontes de hidrogênios que vão conferir essa forma helicoidal aqui dessa proteína. Essa proteína, ela também pode ter essa conformação terciária, né, quando a hélice ela vai se dobrar e vai ficar ali com uma forma enovelada, e depois ela pode formar essa estrutura quaternária, quando duas ou mais cadeias elas vão se unir ali para formar uma proteína. E agora, gente, a gente vai montar a estrutura de uma proteína. Então, aqui vou pegar o meu kit de produção de moléculas e cada uma, né, dessas bolinhas vai representar um átomo. Então, vamos produzir aqui uma proteína. Então, vamos começar aqui, ó, com essa bolinha azul e ela vai representar ali o nitrogênio. Então, esse nitrogênio, ele vai estar ligado aqui a uma bolinha laranjada, que é o hidrogênio. Então, a gente vai montar aqui essa ligação. Cada um desses canudinhos representa uma ligação. Então, a gente coloca aqui mais um hidrogênio. E aí, ela vai se ligar a quem, gente? Ela vai se ligar ali a um carbono. Então, a gente coloca aqui mais uma ligação. A bolinha verde representa o carbono. Então, esse carbono ele vai estar ligado a um hidrogênio e a um radical. Então, esse radical, gente, para cada aminoácido, ele vai ser diferente, né? Então, o aminoácido, a gente tem 20 aminoácidos, né? E cada um desses aminoácidos vai ter aqui uma estrutura diferente.
né? Então, a gente coloca aqui uma radical que pode representar qualquer um desses outros aminoácidos. E aqui, ó, a gente vai ligar um outro carbono. E nesse carbono, gente, vai estar ligado um átomo de oxigênio e hidrogênio. Então, a gente vai colocar aqui o oxigênio, representado por essa bolinha preta, e um hidrogênio aqui na ponta. Essa daqui é a função OH, função que, juntamente com essa ligação aqui da dupla com o oxigênio, é um ácido carboxílico. Então, a gente pega aqui o oxigênio e a gente vai montar aqui uma ligação dupla. Deixa eu pegar aqui, só um momentinho. E temos a nossa estrutura aqui do nosso aminoácido, né? Então, aqui a gente tem uma função amina e aqui a gente tem uma função de um ácido carboxílico. Por isso que a gente chama de aminoácido. E essa é a estrutura molecular do nosso aminoácido. E agora vamos dar continuidade aqui na nossa aula, falando das principais funções ali que as proteínas, elas desempenham ali no nosso organismo. Então, ela é extremamente importante ali para o nosso sistema imunológico, né? Nessa fase aí do Covid, a gente falou, né, tanto sobre a importância de um sistema imune forte, né? Então, as proteínas, elas formam ali os nossos anticorpos, ou também conhecido como imunoglobulinas. E elas são produzidas ali pelos linfócitos B, que são as nossas células de proteção. Então, esses anticorpos, eles vão combater ali os vírus, as bactérias, as toxinas, protegendo ali o nosso corpo contra todas as infecções. Outra função importante ali das proteínas é o sistema de transporte, né? Então, a hemoglobina vai ser essa proteína que ela está presente ali nos glóbulos vermelhos e ela vai fazer essa troca gasosa, né, do oxigênio ali dos pulmões, ela vai levar para os tecidos e depois ela vai trazer de volta todo o gás carbônico ali para os pulmões para que ela possa ser eliminado. Então, ela também tem essa função de transporte. Outra função ali das proteínas é a função enzimática, né? Então, tudo que a gente come, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser digerida, né? E elas são digeridas ali pelas nossas enzimas digestivas. Então, para cada tipo de alimento, né, a gente tem o quê? A gente tem enzimas específicas. Por exemplo, aqui, ó, para a gente quebrar o carboidrato, né, em partes menores, a gente vai ter a enzima amilase. Né? Em relação às carnes, né, a gente vai ter a protease, que é a enzima que vai quebrar ali as proteínas. Né? Para fazer a quebra ali dos lipídios, né, dos óleos e das gorduras, a gente tem a lipase, né, quebrando, né, essa gordura, esse óleo em partes menores para que ela possa ser digerida. As proteínas também são extremamente importantes ali na função estrutural, né? Então, a proteína como o colágeno e a queratina, né, ela vai ter essa função ali de sustentação e proteção, né? Então, vai dar aquele viço ali para a pele, ali para os nossos ossos, né, para os tendões, para as unhas, para o nosso cabelo. E ela também tem ali a função hormonal, né? Então, ela é extremamente importante ali como um hormônio chamado insulina, né? Então, a insulina, ela vai controlar o quê? A entrada da glicose ali no sangue. Isso vai promover o quê? A energia ali para o nosso corpo, para as nossas células. Ela também é importante aqui no sistema locomotor, né? Com a actina e a miosina, que são essas proteínas, e quando elas contraem e relaxam, né? Elas fazem todo esse processo ali de locomoção. E agora vamos ali para o nosso revisando, gente. Então, nessa aula a gente falou muito sobre a questão do nosso DNA, da nossa genética e também nós falamos ali das proteínas, né? Então, as proteínas que provêm ali do nosso DNA, que vai dar toda a estruturação de quem nós somos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Vejo vocês até a próxima.